bom dia, bom dia, mulherada linda. Vivi na área, Vivi já chegou. São 10 para as 6 da manhã. Olha, bom, vamos resolver essa treta de comunicação com o seu marido? Bora resolver isso hoje? Vamos colocar isso limpo? Vamos limpar isso aí? Então tá bom. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar aqui. Sempre vou iniciar a live falando com quem eu estou falando, para quem eu estou falando aqui, ok? Estou falando para mulheres casadas que acreditam que não são felizes no casamento, como elas gostariam, por conta do comportamento do marido, tá? Se você ama seu marido, você sabe que também é amada por ele, mas tem alguns comportamentos nele que não estão te agradando, né? E você acha que por esse motivo ele precisa mudar esse comportamento dele. E é por esse motivo que vocês não estão felizes ainda como vocês merecem, como vocês gostariam de ser, tá? Lembrando também que quando a gente quer mudar algo, aqui falando do marido, quando a gente quer falar algo, oi, VK, bom dia, viu? Bom dia, seja bem-vindo. Quando a gente quer mudar algo em alguém, nesse caso no marido, a gente precisa entender que esse algo que a gente quer mudar, que a gente deseja mudar, que nos incomoda, que está te incomodando, é porque tem algo em você que precisa ser mudado. Seja atitudes, seja um posicionamento, né? Algo que está faltando na sua comunicação com seu marido. E por esse motivo você quer que ele mude, né? Porque lá atrás, voltando a falar lá da vida, né, de namoro, lá do tempo de namoro, você fez algumas comunicações para ele. Porque toda a nossa comunicação, né, ela é um comportamento. E essa comunicação, ela sinaliza para as outras pessoas, nesse caso para o marido, lá no caso para o namorado, sua comunicação é como se fosse um mapa. Você dá um mapa para aquela pessoa e ela vai seguindo a comunicação que você está emitindo para ela, né? Sempre que seu namorado falava algo que talvez não te deixava feliz e você não se posicionava, ou então você não tinha nenhum tipo de atitude, você estava comunicando para ele que o que ele estava fazendo estava tudo bem e que isso não tinha problema nenhum, mesmo quando te incomodava. Você simplesmente, a falta de posicionamento também é uma comunicação. E quando você não se posicionava ou então deixava para lá, né? Você estava de fato sinalizando para ele que estava, você está no caminho certo. E o que acontece com isso? Conforme vai passando o tempo, ele vai aumentando esse tipo de comportamento dele. Por quê? Porque você continua sem se posicionar dentro da relação. Lembrando que se posicionar dentro da relação não é brigar. Se posicionar é você mostrar para a pessoa se você está aceitando aquela comunicação dele, aquele comportamento, aquela forma de tratamento, ou você não está aceitando, você não aceita. E isso é importante que tanto o homem quanto a mulher estejam preparados para se posicionar quando algo que o outro fizer não agradar. Claro que a gente não vai ficar o tempo inteiro sendo pessoas repetitivas, né? Não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Aí acaba você também deixando o seu marido meio que viciado no não gostar. E daí aquilo ali já perde o valor, perde o sentido para ele. Aí ele vai fazer mais e mais, né? Ou a mulher vai fazer mais e mais e acaba perdendo o controle da situação.
Então, gente, presta atenção. A nossa comunicação é um treinamento. A gente treina a outra pessoa através da nossa comunicação. Então, comece a se posicionar. Comece a treinar essa pessoa para um lado positivo para o casal. Sabe? Tem 3 frases que eu acho que é muito importante na relação. Essas 3 frases, elas, na maioria das vezes, não são usadas pelo casal. Dá a impressão que o casal, que a mulher não precisa respeitar o marido dessa maneira e o marido também não precisa respeitar a mulher dessa maneira, né? Que é a seguinte frase: por favor, obrigado e me perdoa. O por favor parece que quando o casal está ali há algum tempo juntos, parece que esse por favor, esse tratamento, essa educação não é necessária para o casal. Só que eles não percebem que no passar do tempo, aquilo ali vai se tornando algo de, como é que eu posso falar? Autoridade, sabe? Você vai estar como se fosse mandando na outra pessoa, né? E de fato tá, porque a partir do momento que você não pede um por favor, você está mandando aquela pessoa fazer algo. E você, mulher, todas as vezes que o seu marido não usou o por favor para você e você foi lá e fez, não se posicionou, mostrando para ele que você é esposa dele e que mesmo sendo esposa dele e principalmente sendo esposa dele, que ele precisa falar com você com educação. Ele precisa sim pedir para você fazer algo para ele com educação, com um por favor, com um obrigado. Essa comunicação que você deixou de fazer lá atrás, vocês trouxeram para a vida do casal, né, casados. Então começa a se tornar algo feio e também falta de respeito um com o outro. Por quê? Esse casal faz essa comunicação tanto quando estão a sós em casa, quanto na frente de qualquer outra pessoa. E isso é muito perigoso para a relação, é muito perigoso para o casamento, embora não pareça. Embora parece ser algo que você só precisa usar com os outros e não com a sua esposa e não com o seu marido. Só que a comunicação assertiva, ela começa dentro de casa. Para quando também, né, vocês estiverem junto com outras pessoas, isso não se tornar algo perigoso. Porque muitas pessoas, quando está a sós, né, ela e o marido, ela aceita a maneira que ele está falando. Mas, quando está na frente dos outros, ela quer que ele a trate diferente, que ele a trate com educação, para as pessoas não perceberem que ele trata ela desse jeito quando estão em casa, que em casa é de um jeito e que na rua, na frente dos outros, é de outro jeito e que ele não pode desrespeitar ela na frente das outras pessoas. Ele falar com ela desse jeito em casa é uma coisa, falar com ela na frente de outras pessoas é uma outra coisa. Ela aceita dentro de casa, mas ela não aceita na frente dos outros. Mulheres, isso não vai funcionar. Isso não é correto com você e nem com seu marido. Vocês precisam ser honestos um com o outro. Vocês precisam se tratar com educação
antes de tudo, quando estiverem a sós. Porque vocês não devem satisfação para ninguém de fora da sua relação. Você deve satisfação para o seu casamento, para o casal. Então, não saia desse vício, saia desse ciclo de achar que dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra. Porque depois, lá na frente, num futuro muito perto, a mulher vai falar, sabe o quê? Dentro de casa ele é uma coisa. Dentro de casa ele não fala assim comigo. Certo? Dentro de casa ele não me trata bem igual ele trata na frente dos outros. Na frente dos outros ele é uma pessoa. Longe dos outros, dos olhos das outras pessoas, ele é uma outra pessoa. Mas ela não consegue entender. Ai, minha costas está coçando. Ela não consegue entender que ela está treinando ele para isso. A comunicação que ela está tendo com ele está sendo negativa para ela, para ele, para o casamento, para os filhos. Porque seus filhos estão vendo isso também. E eles vão levar para a vida adulta também. E eles podem seguir os padrões dos pais. É muito provável. Então preste atenção. O aceitar como seu marido fala com você quando vocês estão a sós é muito fácil. Mas quando ele for falar com você na frente de outras pessoas, aí a conversa vai mudar, o caldo vai esquentar, sabe? E vocês, esquentar não, né? Entornar, né? Acho que é isso. O caldo vai entornar e vocês vão ter um problema na frente dos outros. Totalmente desnecessário. Se respeitem. Mas entenda, gente, entendam. Nunca é culpa da mulher, mas é a falta de posicionamento. Não é culpa, é posicionamento. Se posicione e você vai resolver muita coisa. Não adianta você esperar as coisas acontecerem, as coisas ficarem mais perigosas de se resolverem. Não façam isso, não deixem virar uma bola de neve. Sabe? A educação entre o casal, ela é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento dessa família. O marido te trata assim, depois você vai falar assim, mas tudo é culpa da mulher. Agora a mulher que tem que fazer tudo, que tem que treinar o marido. Mas se durante a estrada você não fez, em algum momento você vai precisar fazer, se você quiser permanecer dentro dessa relação. Tem milhares de mulheres que não querem se desgastar. Ele não merece. Ele que tem que fazer. Só que ela permanece na relação. O que é mais simples? Já que ela vai permanecer na relação, quanto mais tempo, né? Quanto mais tempo ela demorar para poder ela se posicionar, pior é para ela. Pior é para ela. Então, essa comunicação, ela precisa ser assertiva e você precisa ajustar essa rota. Porque daqui a pouco você vai dizer que você está desgastada com a relação. A educação entre o casal, o por favor, né, o obrigado, o me perdoa, precisa estar dentro da sua relação diariamente. Isso esse tratamento não são só para os amigos. O casal precisa se tratar
de maneira respeitosa. Porque depois, sabe aquele casal que brinca de bater, sabe? Dá um tapinha aqui, dá um tapinha ali, puxa um cabelo aqui, puxa um cabelo ali, né? Belisca. Vocês já sabem onde esse casal vai parar, né? Vocês já sabem que essa mulher e esse homem, eles estão autorizando algumas coisas. Essa comunicação, essa brincadeirinha, essa comunicação está dizendo que está tudo bem, que eles estão gostando disso. Mas o que acontece com o tempo? O que acontece? Esse casal começa a se tratar assim. Quando acontece algum tipo de desentendimento, o risco da agressão é maior. Por quê? Porque levaram na brincadeira. Tudo que a gente se comunica, a gente está sinalizando de que está bom, de que está legal. Agora eu quero saber como que está a sua comunicação com o seu marido. Como que vocês se tratam? A comunicação que você tem com o seu marido está levando o seu casamento para que lugar? O quanto de respeito você merece desse homem? O quanto de respeito seu marido merece de você, mulher? Ele não é qualquer pessoa para você falar com ele de qualquer jeito. E você não é qualquer pessoa para permitir, aceitar que o seu marido fale com você de qualquer jeito. Ele não tem o direito de te destratar, né, na frente dos outros, de querer mandar. Não tem um cuidado, não ter um cuidado com você, de te pedir por favor, ou de te agradecer. Se errou, pedir perdão. Ele não tem esse direito. Você precisa se posicionar dentro dessa relação. No começo ele vai achar estranho, né? Porque vocês não estão acostumados a usar o por favor, o obrigado. Vocês não estão acostumados a fazer isso, né? Ele vai achar estranho quando você falar assim: fulano, pega tal coisa pra mim, por favor. Quando fulano pegar, muito obrigado. Ele não é obrigado a fazer. E você precisa treinar esse homem. Se você permitiu lá atrás que ele te tratasse dessa maneira, você precisa inverter essa situação. Não é de uma vez só que você vai fazer isso. Você vai fazer aos poucos. Isso não precisa ser cansativo nem desagradável para você. No início, você vai fazer e ele não vai fazer. Depois você vai começar a mostrar para ele como você quer ser tratada por ele. E como que isso acontece? Através de tudo isso que você vem fazendo. O quanto você está disposta a mudar para viver bem com seu marido? Ele só muda se você mudar. Muitas pessoas mudam. Muitas pessoas mudam. Sem perceber que está mudando por conta do comportamento do outro. Ele nem percebe que está sendo mudado, que está gerando uma mudança no comportamento dele através do comportamento de uma outra pessoa. Faz sentido, gente? Eu acredito sim, gente. Eu acredito que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nós temos essa média de resultado.
E se a gente é a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, isso significa que o seu comportamento pode gerar uma mudança no comportamento do seu marido. O seu comportamento pode gerar uma mudança no comportamento da sua esposa. Ele tem que querer mudar. Ninguém muda se não quiser. Depende. Como eu estou falando, tem pessoas que mudam e não percebem que estão mudando. Quando vê, mudou. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que não era como é hoje? Eu não era assim, eu não era rancorosa, eu não era chata, reclamona, eu não era impaciente, intolerante, inflexível. Muito pelo contrário, eu era super divertida, era amiga, mas ele me mudou. Só que esse ele me mudou, ela não percebeu que ela estava sendo mudada. Porque essa mudança que esse marido gerou nessa mulher não foi a favor dela, né? Porque se ela mudou para pior, não foi a favor dela. E quantas pessoas vocês já ouviram falar: ah, eu não era assim não, eu era autoritário, eu era arrogante, eu era pessimista, eu era ranzinzo. Eu não era assim. Ela me mudou. Da mesma maneira, gente. Ai, deixa eu passar. Da mesma maneira que ele mudou ela, né? Como um exemplo. Ele mudou ela para um lado negativo e ela não percebeu essa mudança. Ele mudou ela para um lado positivo sem que ela tenha percebido essa mudança. E tem pessoas que ainda duvidam do próprio potencial de que pode sim gerar uma mudança no comportamento do marido dela. Por isso que eu digo para vocês, a maneira em que você, mulher, está se comunicando com você mesmo, essa comunicação que você tem com você mesma, é a mesma comunicação que o seu marido vai ter com você. O cuidado que você tem com você é o mesmo cuidado que o seu marido vai ter com você. Sabe por quê? Porque quando você está bem com você, quando você está com a sua autoestima elevada, o que os outros fazem, o que os outros falam, a maneira que o outro se comporta, isso não interfere no seu relacionamento com você mesmo. Você está resolvida internamente. Então, eu não posso deixar de falar que você precisa se cuidar. Teve uma menina que falou que lidar com um marido alcoólatra não é fácil. Claro que não, pelo amor de Deus. Claro que não. Não é. Muito pelo contrário, chega a ser assustador. Mas quem precisa de cuidados nesse momento é ela. É ela que precisa cuidar dela. Não é fácil a gente se cuidar quando a gente sabe que o marido não está bem. Não é fácil, mas é importante para ela, para o marido e para o casamento. Quando ela se cuidar, ela vai se fortalecer. E ela forte, ela vai ter clareza na mente dela, vai ter clareza do que está acontecendo de fato na vida dela.
Enquanto ela não tiver essa clareza, ela não consegue resolver essas questões do casamento. Ela precisa ter clareza. E para ela ter clareza, ela precisa estar bem com ela mesma. Quando ela está bem, quando ela está fortalecida, ela consegue pedir ajuda. Agora, quando ela está fragilizada, se maltratando, focando no problema do marido, né, desfocando das questões dela que ela precisa resolver, ela está frágil, ela está sensível, ela não vai conseguir avançar. Infelizmente, ela não vai conseguir avançar. O marido já está fragilizado por conta do alcoolismo, que vem por conta de bloqueios emocionais. Problemas não resolvidos lá atrás, certo? Ele já está com um problema. E ela não pode somar a esse problema. Se ela ficar desorientada, fragilizada, ela não vai conseguir enxergar que precisa de ajuda. Essa mulher precisa de ajuda. Ela está com o emocional dela abalado. Daqui a pouco, ela que está doente. Não deixa de ser uma comunicação isso. Sabe? Então, se comuniquem com seu marido de forma assertiva, de forma sábia. Se comunique intencionalmente com esse homem. Tenha intenções positivas, mas tenham intenções. Não ajam aleatoriamente. Você precisa ter sabedoria. Você precisa usar a sua sabedoria. Por mais simples que seja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem, deixa eu beber um pouquinho de água, tá, gente? Com a garganta seca. Ontem, eu fui resolver algumas coisas sobre a escola do meu filho, né? Foi extremamente cansativo. O sol aqui no Rio de Janeiro, gente, sério, pensa em, cara, uma sensação térmica de 43, 44 graus. Estava muito quente, estava muito calor, né? Os ar-condicionados das lojas não estavam nem dando vazão, pelo menos pra mim não. Foi extremamente cansativo. Tive que ir na escola atual, pegar transferência. Aí fui no centro comprar alguns materiais para ele iniciar a aula. Fui resolver algumas coisas também né, da minha família. Foi muito cansativo. Depois tive que voltar para a escola, ir na escola que ele vai estudar agora para fazer a matrícula dele. Gente, foi muito cansativo. Desci no lugar errado, tive que andar um pouquinho mais, mas enfim, ainda cheguei em casa num horário muito em cima da hora mesmo. O Guilherme, ele tem futebol 4 horas da tarde, às 16 horas, agora, porque mudou o horário. Eu cheguei em casa, era 20 para as 4. Então assim, eu não tinha almoçado, porque eu não estou comendo qualquer coisa na rua. Então eu deixo minha alimentação separadinha, graças a Deus estou mantendo isso aí. Mas cheguei em casa muito em cima da hora e falei: filho, a mãe não vai nesse horário. A mãe, vamos combinar o seguinte, a mãe vai esperar um pouquinho
Mãe, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai almoçar. E quando for umas 4h20, 4h30, a gente vai pro futebol com tranquilidade. Você faz a parte do coletivo, depois você fica na próxima turma das 17 horas, tá bom? Aí você participa dos 2 horários. Ele falou, assim, na hora ele ficou chateado. Ah, mãe, por que não vamos logo? Vamos. Mas eu falei, não me insista e eu não vou correr com isso aqui, porque de fato eu estava exausta. Mas eu tenho muito prazer em levá-lo para as atividades físicas dele. Aí, assim, eu fiz. Aí, quando meu marido chegou, como seria a comunicação dessa mulher com o marido? Ó, o marido chega cansado do trabalho, né? O marido chega cansado, né? Como seria uma comunicação normal, que talvez a maioria das mulheres façam isso? Como seria essa comunicação para ela contar como foi esse dia dela? Provavelmente ela contaria reclamando. Primeiro, o direito de reclamar, porque ela estava exausta, cansada, com fome, com calor, com as pernas doendo. Como seria a comunicação dessa mulher? Como ela iria se comunicar com esse marido? Reclamando. Ah, porque o sol estava quente, porque eu desci no lugar errado, porque eu tive que ir numa escola, tive que comprar material, tive que ir em outras lojas para resolver coisas da família, e tive que ir na outra escola também, fazer matrícula, e depois cheguei em casa cansada, Guilherme querendo ir logo pro futebol, mas eu precisava tomar um banho, e precisava almoçar. Mas como que foi a minha comunicação? Quem adivinha? Eu falei as mesmas coisas com ele, mas de maneira diferente. É aí que nós, mulheres, pecamos. Eu falei com ele de maneira diferente do que a maioria das mulheres fariam. Elas reclamariam, elas falariam de maneira insatisfeita, sabe? Estressada e levando essa comunicação negativa para esse homem que acabou de chegar também cansado do trabalho. Ele resolveu a vida dele no trabalho e você resolveu a sua vida em relação à sua família. Como que foi minha comunicação, gente? Eu cheguei, queria contar pra ele, né? Porque realmente eu fiquei muito estressada nesse sentido, assim, de toda essa turbulência do dia, pelo calor que estava fazendo. Eu contei pra ele de maneira totalmente diferente. Eu falei, amor, olha, um sol quente. Gente, eu falei rindo, tá? Sério. Um sol quente, olha. Fui na escola do Guilherme, cheguei lá, a mulher ainda acredita que ela falou que eu estava devendo histórico. Mas não, falei pra ela que estava ali dentro da pasta, ela viu, ela achou muito cansativo, fiquei na fila, depois tive que ir no centro para poder comprar o material. Um sol quente, o ar-condicionado não funcionava, você acredita? O ar-condicionado não estava dando vazão, amor. Ó, depois disso, voltei, vim pra escola que ele vai estudar e fiz a matrícula dele, voltei pra casa correndo. Guilherme queria ir logo pro futebol, mas não dava pra ir naquela hora. E fui contando pra ele de uma maneira leve e diferente. Essa maneira que eu me comuniquei com ele, me gerou uma leveza. Presta atenção como você pode mudar a sua energia através da sua comunicação. Por quê? Eu não levei uma energia negativa para ele. Eu não levei. E a gente pode fazer essas escolhas. Eu poderia ter falado com ele de maneira diferente, como a maioria faria. Com total razão. Não estou falando que não teria razão. Mas o que você quer viver?
Essa comunicação que eu tive com ele aliviou o meu estresse. Essa comunicação que eu tive com ele, a maneira que eu falei com ele, me deixou mais leve. Eu observei o desfrute que eu tive naquele dia. Eu percebi, eu senti aquele desfrute, porque não teve nada de ruim. O calor não estava só para mim, não foi para me atingir diretamente. Se eu tivesse uma outra comunicação, uma comunicação negativa, eu ia fortalecer a minha exaustão. Porque eu ia levar algo, um problema para esse homem. Um problema que ele não ia resolver. Até porque tudo já estava resolvido. Cuidado com a maneira em que você está se comunicando com seu marido. Quando você for falar algo que você sabe que essa comunicação vai ser negativa para a relação do casal, pensa bem. Mude o ar, mude a fisionomia. Tenta achar engraçado. Tem suas exceções? Tem. Mas aquilo que está sob o nosso controle, vamos ser diferentes de todas as outras pessoas. Ele deve pensar, essa mulher é diferente. Essa mulher, ela é diferente. Observe a sua comunicação. Olha, aí, presta atenção. Levei Guilherme pro futebol. Na volta, ele queria ir na casa do primo, né? Aí o primo faz futebol no mesmo lugar que ele, sendo que o horário é diferente, é 1 hora depois. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí esperamos o primo, que é um pouquinho menor que ele, e fomos pra casa do primo. Peraí, bebi mais água. Fomos pra casa do primo dele, e eu e a minha prima, né, que é prima do meu marido, ficamos lá conversando um pouquinho no portão, e eles falaram, vamos jogar queimada? Vamos, mãe, vamos. Aí eu falei, tá bom então. Eu já estava super cansada, e já era noite. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí fui eu e minha prima, né, aí vamos brincar de queimada com eles. Me divertindo, né? Poxa, o dia foi cansativo, mas me divertindo, brincando, rindo com eles. Ele deve pensar assim, eu fico imaginando, né? Minha mãe é diferente. Minha mãe é diferente. A comunicação negativa, ela é viciante. Cuidado. Quando você tem comunicação negativa com o seu marido, você tem com todas as outras pessoas e com todas as outras coisas. Mas tem algo bom aí. A comunicação positiva, ela também é viciante. Ela também contagia as outras pessoas. A comunicação positiva, ela precisa ter mais poder do que a negativa. A sua comunicação positiva com seu marido precisa alcançar o comportamento desse homem. A maneira em que você se comunica com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, gera um impacto no comportamento do seu marido. Ele está te observando a todo momento. Ele vai falar, essa mulher é diferente. Ela faz algo, ela se comporta de uma maneira em que eu não vejo o meio em que eu convivo se comunicar dessa maneira, se comportar dessa maneira. E
será que só o meu filho pensou, minha mãe é diferente? Você não acha que o meu sobrinho pensou o mesmo? Que a minha prima pensou o mesmo? Como que você está se comunicando com seu marido? Anote isso aí. Anota. A maneira em que você se comunica com o seu marido, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, você está se viciando naquilo. No que você quer se viciar? Na comunicação negativa ou na comunicação positiva? Isso é importante você saber. Isso é importante você entender. Sabe? Coloca na sua cabeça, né? Faz um desafio com você. Durante uma semana, durante 7 dias, eu só terei comunicação positiva com o meu marido. A maneira que meu marido me vê, todas as outras pessoas estão me vendo também, inclusive eu mesma. Reserva 7 dias da sua semana. Terei somente comunicação positiva com meu marido. Aí você vai perceber que a comunicação com seu filho vai ser diferente também. Que a comunicação com seu filho vai ser positiva também. Que a comunicação com seus amigos será positiva também. E não tem como o outro se comunicar com você de maneira negativa se você está entregando para ele uma comunicação positiva. Eu tenho uma conhecida que há muito tempo atrás, ela tem uma certa diferença de idade do marido, eu acredito que seja 11 anos, tá? 11 anos mais ou menos. O marido mais velho, uns 11 anos ou 12 que ela. E ela, nova, né? Nova. Só que ele não gosta de sair. Ele nunca gostou muito de sair. Ele mais viajava em tempos pontuais, né? Tipo, o carnaval, né? Algo assim mesmo. Que a maioria das pessoas se reservam para esse momento. Aí, ele não gostava de sair. Ele estava comunicando o que para ela? Algo positivo ou negativo? Bem provavelmente algo negativo para o casal. Embora ela seja uma mulher, sempre foi uma mulher muito correta e fiel ao marido dela, ela ainda assim precisava viver uma vida social saudável, né? Com amigos, com amigas, com a família, né? E ela começou a perceber que ele não queria sair com ela, né? Com ninguém, não é com ela, com ninguém. E ela começou a sair sozinha, né? Não é pra balada, não é isso, mas pra um show também pontual, algo que ela gostasse, né? Nada de balada, não era isso, gente. Mas pra shows, né? Gostava de um show, de um artista, ela ia. E ele não ia, né? Não ia, mas ela ia. Ela poderia ter feito o quê? Deixa eu beber mais água, gente. Minha garganta ainda não tá 100%. Já tem 3 dias que eu tô falando isso. Ela poderia fazer um acordo com ele, porque o casamento é importante ter acordos. Se você não faz acordos com seu marido, tem algo de errado aí, tá? Por quê? Porque em algum momento vão ter atrito, né? Vão ter alguns conflitos. Então, ela poderia ter feito um acordo com ele. Então, fulano, olha só, embora eu te respeito, eu sei que você não gosta de sair, eu sei que isso não faz diferença pra você, mas eu gostaria que de vez em quando, né, uma vez ou outra, você me acompanhasse. A sua presença, a sua companhia é importante pra mim, né?
Não precisa ser sempre, não precisa ser todo final de semana, não precisa ser todo mês, mas em alguns momentos especiais pra gente, né? Ou então, ela poderia ter se comunicado assim, ó, você não gosta de sair e eu não vou sair também. Sem precisar falar, ok, gente? Comunicação, aquela comunicação silenciosa, através do comportamento. Como que ela poderia ter se comunicado com ele? Não indo, se isolando. Ela poderia falar para ele que ela gostaria de ter a companhia dele em alguns momentos, que é importante essa companhia, mas também tem outra comunicação, que é a comunicação silenciosa. Fica em casa, não sai também. E ela, se ela fizesse isso, se ela tivesse essa comunicação com ele, hoje ela não ia conseguir estar saindo, passeando. Por quê? Porque lá atrás ela veio se comunicando com ele de uma forma que deixou ele na zona de conforto, né? Tipo, eu não vou sair, ela também não vai sair. Se hoje ela falasse assim, fulano, eu vou num show tal com minha prima e meu primo, ele não ia de maneira alguma aceitar, porque a comunicação que ela teve lá desde o início foi essa de não ir. Mas como que ela se comunicou com ele? Ele não foi, ele não vai, né? Não ia, mas ela simplesmente deixava ele e ia. Ela não deixou de fazer o que ela gostava, não desrespeitou ele, mas também não travou a vida dela por conta de um comportamento, de uma comunicação negativa dele. Faz sentido, gente? Ela tinha essas maneiras de se comunicar com o marido. Ela poderia falar sobre a necessidade que ela tem de ter a companhia dele. Ela poderia simplesmente não ir por conta que ele não vai, eu não vou também. E ela poderia simplesmente deixar ele do jeito que, respeitando o que ele não quer, não ir, dele não ir, e ela ir sozinha. E tá tudo bem. Mas eu confesso que foi a melhor comunicação que ela teve com ele. Foi ir mesmo sem que ele quisesse ir. Mesmo que ele não fosse. Porque o risco dela hoje querer, né, sair e ter um problema com o marido seria grande. E o risco simplesmente dela não ter vivido algo que ela gostaria de viver por conta do comportamento do marido também iria prejudicar ela, né? Então, cuidado com a maneira em que você está se comunicando com o seu marido. Cuidado. Tudo é comunicação. Se você está silenciosa na sua casa, se aconteceu algo que o seu marido fez e você ficou silenciosa, você não quis falar para ele o que aconteceu e você simplesmente, ficou calada com ele, de cara feia, demonstrando para ele que você não gostou de algo, mas sem falar. Isso é uma comunicação negativa, prejudica demais a relação. A comunicação não é só através da nossa fala, da maneira que a gente fala, né? Não é só assim. O nosso silêncio também está comunicando algo para ele. Então, resolva o conflito do casal imediatamente. Não deixe uma comunicação negativa invadir a relação de vocês. Isso é um comportamento que trava a relação. E depois, né, num futuro muito breve, vai vir à tona esse conflito, esse problema. E na maioria das vezes, bastante complicado de se resolver, tá? Deixa eu ver aqui, gente, qual é a hora? Eu acho que eu comecei, era 5 e
40 e pouco, né, gente? Eu não lembro, assim, 10 para as 6, acho que é isso. Entende? Então, assim, é uma comunicação que você precisa perceber para que caminho está levando a sua relação com o seu marido. Se está fazendo bem para você, se está fazendo bem para ele, ajuste a rota. Vai ajustando a rota. Se comunicou de uma maneira, gerou um resultado negativo, ajusta a rota. Eu fiz isso e deu certo. E dá certo. Teve um comportamento, gerou algo positivo, repita. Falou algo para o seu marido, gerou algo positivo, repita. Falou algo para o seu marido, gerou um resultado negativo, para. Não faça novamente. Tenha sabedoria. Fale de maneira diferente. Haja de maneira diferente. Conte para ele algo que talvez não tenha sido tão legal no seu dia, tão bom, mas conte para ele de maneira diferente. Potencialize a energia positiva da sua relação. Quando você faz isso, quando você inverte, quando você ressignifica aquele quadro, aquele cenário, igual aconteceu comigo ontem, né? Igual eu falei, que fui resolver questões da escola do Guilherme e sol quente, tive que ir em 2 escolas, né? E super cansada que eu fiquei, resolver coisas também da família, material escolar, N outras coisas. Tinha um sentido aquilo ali, né? De exaustão, de cansaço, de estresse. Eu simplesmente, rapidamente, eu ressignifiquei tudo aquilo dali e entreguei de maneira diferente para o meu marido. Não foi para poupar ele, não foi. Foi para me poupar, né? E naturalmente eu me poupando de situações indesejadas, o meu marido está aproveitando também dessa situação. Agora, se eu não fosse uma mulher sábia, eu contaria exatamente de maneira diferente. Eu contaria de maneira diferente. Eu contaria com outro ar. Eu contaria de uma maneira muito negativa. E é isso que você precisa mudar em você. E essa comunicação que você precisa mudar na sua relação. Quando o marido chega estressado do trabalho, né, teve um dia cansativo, ele não tem sabedoria para lidar com aquilo dali. Chega em casa, as crianças fazem barulho demais, porque são crianças. Elas não vão deixar de ser crianças, porque o seu marido chegou cansado do trabalho. Mas o que a mulher pode fazer? Pode mudar esse cenário. Ela pode conversar com os filhos. Mesmo que sejam pequenininhos, eles entendem. Ela pode abaixar o volume da TV, sabe? Ela pode abaixar o volume da TV, porque deixa a casa mais calma, deixa as crianças menos agitadas. Experimenta agir com sabedoria, experimenta ajustar a rota da sua relação, experimenta ajustar a rota da comunicação que você tem com o seu marido. Porque se você deixa a casa barulhenta, tarde da noite, televisão alta, agitação, bate aqui, bate ali, porque você está estressada por conta do seu dia, que também não é tão simples, né, quanto os homens acham que são. Não são tão simples, né, as tarefas que as mulheres têm para fazer durante o dia. Nem em casa, durante o dia não, durante qualquer hora. Durante qualquer hora. Né? A quantidade de demandas que a mulher tem para fazer é altamente estressante. E ele não tem essa sabedoria. Só que se você entregar mais disso para ele, vai ser pior para sua relação, vai ser pior para você.
Não é só para ele que vai ser pior, vai ser pior para você também. Principalmente para você, porque como você é a prioridade da relação, você precisa cuidar do seu emocional. Então, para você não ter problema, né, nesse momento, nessa hora da noite, é melhor que você cuide das coisas antes desse homem chegar. Que você deixe a casa só mais calma um pouquinho, porque as crianças serão sempre crianças. Elas não vão deixar de ser crianças porque os adultos estão estressados, cansados do trabalho. Elas não vão entender isso. Mas ela vai entender se você explicar para elas que o seu marido, né, que o pai, está cansado, trabalhou o dia inteiro e que ele precisa descansar. E que eles devem fazer um carinho no pai, um beijo, dizer que ama, né? Chamar o pai para sentar ali para assistir uma TV. Então tenha sabedoria nessa comunicação, porque isso também é uma comunicação. O que você está comunicando com seu marido? Como está sendo essa comunicação? A maneira que você se comunica está gerando que impacto no comportamento do seu marido? Perceba e ajuste essa rota, ok? Perceba e ajuste essa rota. Eu vou falar 1 horinha aqui com vocês, gente. Por que que eu vou falar durante esse tempo? Eu vou até tentar entrar na live mais cedo. Agora eu estou conseguindo. Mas segunda-feira... Peraí, gente. Mas segunda-feira começa as aulas do Guilherme. E ele pega 7 horas na escola. Então eu não tenho como me alongar na live igual eu fico. Não tem como. Eu vou precisar terminar a live um pouquinho mais cedo. E vou tentar entrar na live um pouquinho mais cedo, né? Pra mim o ideal mesmo seria por volta de 5h30 da manhã, né? Seria o ideal, que ficaria 1 hora com vocês, 50 minutos. E eu vou entregar o melhor que eu puder, o máximo que eu puder para vocês. E não vai importar nem tanto o tempo, mas a qualidade do conteúdo, né? O quanto a gente vai poder resolver certas tretas aqui do relacionamento, da comunicação, do comportamento do marido, da mulher, dos filhos, né? Então, assim, não é sobre o tempo que eu vou ficar aqui na live, mas sobre a qualidade, sobre o amor, sobre a vontade de entregar para vocês o melhor que eu tenho dentro de mim, né? Eu não tenho nenhum receio de entregar tudo que eu puder, eu ajudar o maior número de pessoas que estiverem precisando, né? Eu não tenho problema nenhum, meu problema é zero, né? E a live para mim está sendo muito boa, porque eu consigo entregar o maior número, ai gente, mosquitinho, entregar o maior número de ensinamentos, né? Que eu puder, que eu posso, porque às vezes no story eu não consigo, porque o story tem que ser por partes, né? Acaba sendo mais trabalhoso. A live você pega aquele momento ali, você fala tudo que você tem para falar, né? E resolve várias coisas ali só naquela live. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada. Sou muito grata a Deus, né? Por isso, por tudo que está acontecendo na minha vida, por essa sabedoria que Ele está me dando, pela maneira em que Ele está proporcionando, a maneira que eu posso me comunicar com vocês, né? E que essa minha comunicação seja uma comunicação clara, né? Uma comunicação que vocês consigam se identificar, se conectar. Ai, Jesus! Se conectar, né? De uma maneira mais leve, que vocês consigam ter entendimento, que vocês consigam perceber de fato a minha intenção, que é ajudar o casal. Eu falo com as mulheres, né, diretamente uma linguagem para as mulheres, mas que os homens se sintam abraçados também, né? Porque a mudança da mulher, aqui a gente trabalha a mudança do marido, que é o que a mulher quer, que esse homem se torne uma pessoa melhor para ela, né? Mas ela não, às vezes ela não percebe que
precisa passar por um processo de mudança também. E eu trabalho essa mudança na mulher, para que ela alcance a mudança do comportamento do marido, né? Então é isso. Eu peço que eu não pedi hoje, gente. Olha, eu não pedi para vocês compartilharem a live. Por favor, façam pelas mulheres, faça por nós. Compartilhem essa live por nós, mulheres, que merecemos sim viver um amor por inteiro conosco e com o nosso marido, sabe? Compartilhem, dê essa oportunidade de outras mulheres ouvirem o que eu tenho para dizer para elas. Às vezes, um pedacinho da live vira a chave na mente dessa mulher e faz sentido para ela. Então, compartilhem, por favor, compartilhem essa live. Compartilhe todas as lives que eu estou trazendo, porque tudo está sendo de dentro do meu coração, gente. Ó, sério, não tem um papel aqui, ó. Tudo que eu sei está aqui dentro. Está aqui dentro. Então é assim que eu estou passando para vocês, tá bom? Obrigada. Façam um excepcional dia na vida de vocês hoje, ok? Façam o melhor por vocês. Entregue o melhor para você. Entregue o melhor para o seu marido, para o seu casamento, para os seus filhos. Entregue o seu melhor para todas as pessoas que estão próximas de você. Entregue uma comunicação positiva. Ressignifique momentos negativos por comunicação positiva. Ressignifique. Olhe aquele momento negativo por um outro ângulo e resolva essa treta, tá? Faça isso por você, mulher. Não deixe acumular questões ruins dentro de você. Se você deixar acumular questões ruins dentro de você, você vai entregar o seu pior para a sua família, o seu pior para o seu marido, o seu pior para as outras pessoas que se aproximam de você. Faça um excepcional dia. Tenha um dia excelente de trabalho, de família, de desfrute dessa vida, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo!